Uma tradutora brasileira entrou no carro de um sheik árabe milionário, pensando que era seu motorista, e transformou sua vida. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Se você gosta de histórias que misturam culturas, amor verdadeiro e reviravoltas inesperadas, se inscreva no canal agora. Deixe seu like nesse vídeo e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam pelo mundo. Esta história prova que os erros mais constrangedores podem ser o início das maiores transformações da nossa vida. Camila Rodrigues estava desesperada naquela manhã chuvosa em São Paulo. Ela havia acabado de confirmar o transporte pelo aplicativo para chegar ao Hotel Fasano, onde faria a tradução mais importante da sua carreira. O problema é que seu celular descarregou logo após a confirmação, deixando-a sem comunicação. A chuva caía torrencialmente sobre a Avenida Paulista, e ela segurava um guarda-chuva quebrado que mais parecia um origami molhado. Seu coração disparava enquanto olhava o relógio. 15 minutos de atraso para traduzir uma reunião com um sheik árabe milionário. Se perdesse essa oportunidade, levaria meses para conseguir outro cliente do mesmo nível. Foi então que um BMW preto, reluzente como uma joia, parou na sua frente no sinal vermelho. Era idêntico aos carros executivos que costumavam buscar clientes importantes, e Camila não hesitou nem um segundo. "Graças a Deus você chegou!" ela gritou, abrindo a porta com uma mão, enquanto balançava o guarda-chuva gotejante. "Estou super atrasada para a reunião no Fasano. É minha primeira tradução para um sheik árabe." Ela jogou-se no banco de couro, encharcando o estofamento luxuoso. "Vamos, por favor, acelera. Hoje vou conhecer Omar Al-Zara, o CEO do grupo Al-Zara." O homem atrás do volante virou lentamente a cabeça e Camila sentiu seu mundo parar. Ele usava uma túnica branca impecável, tinha olhos verdes penetrantes e presença magnética. Sua pele bronzeada e traços marcantes revelavam elegância natural. A barba estava perfeitamente aparada e sua postura irradiava autoridade e confiança. "Senhorita", ele disse com um sotaque árabe marcante e uma voz profunda que parecia vibrar no peito. "Eu acredito que houve um pequeno mal-entendido aqui." "Com licença", ela começou nervosa, mas ele ergueu uma mão elegante, interrompendo-a com um gesto calmo. "Entendo perfeitamente. O trânsito de São Paulo é caótico, os aplicativos falham constantemente." Ele observou-a com um olhar que misturava diversão genuína e curiosidade crescente sobre aquela situação inusitada. "Mas me diga, você realmente acredita que eu pareço com um motorista de aplicativo comum?" Camila olhou ao redor do carro. Bancos de couro italiano, painel digital sofisticado, acabamentos em madeira nobre. O interior exalava luxo e refinamento de uma forma que ela nunca havia experimentado. "Você não é meu motorista, é?" ela sussurrou, sua voz sumindo como vapor no ar frio da manhã. "Definitivamente não sou", ele respondeu, e pela primeira vez, um sorriso quase imperceptível brincou nos cantos da sua boca. "Mas já que você precisa chegar ao Fasano e eu também vou para lá, suponho que posso ajudá-la." O sinal ficou verde, e ele dirigiu com a precisão de alguém acostumado a controlar situações complexas. Camila afundou no banco, percebendo que havia cometido o maior erro da sua vida profissional até aquele momento. "Para onde exatamente o senhor está indo no hotel?" ela perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. "Tenho uma reunião de negócios muito importante", ele disse, seus olhos encontrando os dela pelo retrovisor interno. "Com uma tradutora brasileira especializada em árabe. Pelo que me disseram, ela é muito competente e pontual." O sangue de Camila gelou nas veias como gelo ártico cortante. "Uma tradutora?" ela repetiu, sua voz saindo como um fio quase inaudível de puro terror. "Isso mesmo, o nome dela é Camila Rodrigues. Você a conhece, por acaso?" E naquele momento exato, Camila soube que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele encontro. O
O carro parou na entrada VIP do hotel e o valet correu para abrir a porta de Omar Al-Zara como se ele fosse realeza. Camila saiu cambaleando, suas pernas tremendo como gelatina fresca, enquanto tentava processar a dimensão do que havia acontecido. Ela havia passado 15 minutos no carro do próprio cliente, reclamando sobre ele, comentando sua fortuna como fofoca de revista. Era como se o universo tivesse decidido pregar-lhe a pegadinha mais cruel e elaborada da história da humanidade. Senhorita Rodrigues, Omar disse, ajustando os punhos da túnica com elegância natural. Imagino que tenha algumas explicações interessantes para nossa primeira impressão tão memorável e única. No salão principal do hotel, Omar caminhou direto para a mesa onde esperavam 3 empresários brasileiros de ternos caros. Senhores, esta é Camila Rodrigues, nossa tradutora para os negócios de hoje. Ele anunciou formalmente. Os homens se levantaram respeitosamente, claramente impressionados pela presença imponente e magnética do sheik árabe. Camila tentou sorrir profissionalmente, mas sua face estava vermelha como um tomate maduro no auge do verão. É um prazer conhecê-los, ela disse, sua voz saindo trêmula e insegura, traindo seu nervosismo extremo. Seus dedos tremiam visivelmente enquanto abria a pasta com os documentos necessários para a tradução simultânea. E você já passou por uma situação constrangedora que depois se revelou uma oportunidade única na vida? Omar puxou uma cadeira para ela com gentileza calculada, sussurrando baixinho próximo ao seu ouvido. Respire fundo e devagar. Você é mais competente do que imagina, e eu confio na sua capacidade. Durante toda a reunião de 2 horas intensas, Camila traduziu com perfeição técnica e impressionante, mas sentia constantemente o olhar penetrante e avaliativo de Omar sobre ela, como se ele estivesse decifrando cada gesto. Cada palavra em árabe que ele pronunciava parecia carregar um duplo sentido misterioso e intrigante para ela. Os investidores brasileiros ficaram genuinamente impressionados com a fluência dela e a precisão técnica das traduções. Sua tradutora é excepcional, comentou um dos empresários diretamente com Omar, gesticulando com admiração evidente. Ela tem uma abordagem muito direta e autêntica, diferente das outras que já contratamos. Omar sorriu de forma enigmática, seus olhos verdes encontrando os de Camila por um momento, carregado de significado. Sim, ela definitivamente sabe como fazer uma primeira impressão marcante e inesquecível na vida das pessoas. Camila engoliu em seco, percebendo que aquele comentário aparentemente inocente tinha várias camadas de significado oculto e perigoso. A reunião terminou com todos os contratos importantes, assinados com sucesso e satisfação geral. Os brasileiros saíram satisfeitos, elogiando tanto os negócios promissores quanto a qualidade excepcional da tradução profissional. Omar permaneceu sentado calmamente, observando Camila guardar cuidadosamente seus materiais de trabalho na pasta de couro marrom. Você traduziu com perfeição, ele disse, sua voz mais suave e pessoal agora, despida da formalidade anterior. Cada nuance cultural, cada subtileza linguística foi capturada com precisão impressionante e natural. Camila sentiu um calor estranho e novo subir pelo pescoço até as bochechas, tingindo-as de um rosa suave. Quando ficaram sozinhos no salão silencioso, Omar se aproximou lentamente da mesa onde Camila organizava seus papéis. Preciso saber uma coisa muito importante, ele disse, parando a apenas 1 metro de distância dela. Você sempre aborda seus novos clientes de forma tão criativa e inesperada quanto fez comigo hoje? Camila sentiu o calor subir ainda mais pelo pescoço, tingindo suas orelhas de um vermelho delicado e revelador. Senhor Al-Zara, eu posso explicar tudo o que aconteceu esta manhã. Ela começou desesperadamente. Mas havia algo no olhar dele que a fazia sentir borboletas dançando selvagemente no estômago vazio. Não precisa explicar coisa alguma.
Ele interrompeu suavemente, erguendo a mão elegante novamente com autoridade natural. Na verdade, foi refrescante e genuíno, uma experiência única na minha vida empresarial. Ele se aproximou mais um passo calculado, invadindo sutilmente seu espaço pessoal de forma respeitosa, mas intencional. Faz muito tempo que alguém não me trata como uma pessoa normal e comum. Você falou comigo como se eu fosse qualquer motorista de aplicativo, sem cerimônia ou formalidade. Ele fez uma pausa longa e carregada de significado crescente que fez o ar entre eles ficar eletrizado. Isso é extremamente raro no meu mundo de formalidades rígidas, protocolos diplomáticos e reverências obrigatórias. Omar continuou pensativo. Camila sentiu algo estranho e novo se movendo dentro do peito, como borboletas acordando pela primeira vez. Seu mundo deve ser bem solitário, então. Ela disse sem pensar duas vezes, as palavras saindo naturalmente do coração. Omar sorriu de uma forma que ela nunca havia visto antes em nenhum homem. Genuína, vulnerável, quase melancólica. Mais solitário do que você pode imaginar em seus sonhos mais selvagens, Camila. A forma carinhosa e íntima como ele disse seu nome fez algo derreter dentro dela. Nos dias seguintes, Omar contratou Camila como tradutora exclusiva para todos os seus negócios em São Paulo. Ela acompanhou visitas detalhadas a terrenos estratégicos onde ele construiria hotéis de luxo 5 estrelas no futuro. Durante uma dessas visitas ao movimentado bairro da Liberdade, ele insistiu em experimentar a comida de rua brasileira autêntica. Você precisa conhecer o Brasil real, não apenas o Brasil dos hotéis de luxo, Camila disse animada. Comprou um pastel de feira quentinho no carrinho da esquina, observando a expressão curiosa dele. Omar pegou o pastel fumegante, mordeu com confiança e imediatamente fez uma careta hilária e dramática. Meu Deus do céu! Ele disse, engolindo com dificuldade visível e fazendo expressões cômicas de desespero. Isso é incrivelmente oleoso e pesado. Como vocês brasileiros conseguem comer algo tão gorduroso regularmente? Camila riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto, segurando a barriga de tanto gargalhar com sua reação autêntica. Bem-vindo ao Brasil real e autêntico, Sheik, ela conseguiu dizer entre gargalhadas incontroláveis. Comprou um guaraná gelado para ele experimentar também, curiosa para ver sua próxima reação cultural. Tome isso, vai ajudar a tirar o gosto oleoso da boca, ela disse ainda rindo. Omar bebeu um gole generoso do refrigerante nacional e fez outra careta ainda mais dramática e exagerada. Doce demais! Como vocês conseguem beber algo tão açucarado sem entrar em coma diabético instantâneo? Camila gargalhou novamente, observando divertida a expressão genuinamente perplexa e chocada dele com a cultura brasileira. Você é muito exigente e dramático com comida, hein, Sheik Al-Zahra? Ela o provocou de forma brincalhona. É questão cultural e educação do paladar, ele respondeu dignamente, tentando esconder o próprio sorriso crescente. Mas, de repente, 2 horas depois da experiência gastronômica, Omar começou a passar muito mal. Acho que foi alguma coisa que comi hoje, ele disse, visivelmente pálido e suando frio de forma preocupante. Camila imediatamente entrou em modo cuidadora, esquecendo a formalidade profissional que os separava. Levou-o diretamente para a suíte presidencial do hotel, ligou para o médico particular, preparou chá de camomila caseiro. Você precisa ir bem devagar com a comida brasileira pesada e oleosa, ela disse preocupada e maternal. Colocou a mão carinhosa na testa dele para medir a temperatura corporal com naturalidade. Você está com febre baixa, mas preocupante. Vou cuidar de você até melhorar. Omar fechou os olhos cansados, claramente desconfortável fisicamente, mas profundamente tocado pelo cuidado genuíno e espontâneo. Você não precisava fazer tudo isso por mim. Ele murmurou fraco, sua voz rouca de gratidão. Claro que precisava.
Ela respondeu naturalmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo inteiro. É o que fazemos no Brasil quando alguém que nos importa está doente e precisando de cuidados. Por 3 dias inteiros, Camila cuidou de Omar como se ele fosse da própria família dela. Trazia sopas caseiras feitas pela mãe, remédios naturais. Ficava até tarde no hotel lendo para ele. No meu país, as pessoas me servem por obrigação social ou interesse financeiro. Ele disse baixinho. Você está fazendo isso porque genuinamente quer e se importa comigo como pessoa, não como sheik. Camila sentiu o coração acelerar de forma estranha e nova na sua experiência de vida. Talvez eu me importe mais do que deveria profissionalmente, ela admitiu em voz baixa e vulnerável. Os olhos verdes intensos deles se encontraram em um momento carregado de eletricidade pura e inexplicável. E talvez isso não seja ruim para nenhum de nós. Omar sussurrou de volta com sinceridade. Naquele momento, o ar entre eles mudou, carregado de uma tensão romântica nova e inexplorada por ambos. Camila sentiu como se estivesse à beira de um precipício emocional, prestes a saltar para o desconhecido. Omar a observava com uma intensidade que fazia seu sangue ferver nas veias de forma deliciosa. Era como se eles estivessem se descobrindo pela primeira vez, além das barreiras culturais e profissionais. Omar, ela sussurrou, sem conseguir completar o pensamento que dançava na ponta da língua. Eu sei, ele respondeu baixinho, entendendo perfeitamente o que ela não conseguia verbalizar naquele momento mágico. Quando Omar finalmente melhorou da intoxicação alimentar, convidou Camila para uma festa elegante de negócios no terraço do Hotel Unique. A vista panorâmica de São Paulo brilhava como milhões de diamantes espalhados sobre veludo negro infinito da noite. Camila usava um vestido azul marinho que realçava perfeitamente seus olhos castanhos expressivos e sua pele dourada. Omar apareceu de smoking impecável, mais elegante e imponente que um príncipe saído diretamente de um conto de fadas. Você está deslumbrante esta noite, ele disse sinceramente, oferecendo o braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada. Ela respondeu timidamente, sentindo borboletas dançarem freneticamente no estômago novamente. A festa estava repleta de empresários influentes, diplomatas importantes e socialites da elite paulistana mais refinada. Camila se sentia ligeiramente deslocada entre tanto glamour, riqueza e sofisticação ao seu redor. Relaxe. Omar sussurrou carinhosamente no ouvido dela, sua respiração quente arrepiando sua pele. Você pertence a qualquer lugar onde escolher estar, especialmente ao meu lado esta noite. A orquestra de câmara começou a tocar uma valsa romântica suave, e casais elegantes se moveram graciosamente para a pista. Você dança? Omar perguntou galantemente, estendendo a mão elegante para ela com um sorriso encantador. Mal consigo andar direito com estes saltos altos torturantes, Camila confessou rindo nervosamente da própria situação. Confie em mim, ele disse suavemente. Eu a guiarei por cada passo da dança. Mesmo assim, Omar a conduziu até a pista com movimentos seguros, elegantes e confiantes. Seus passos eram naturalmente graciosos, demonstrando anos de educação aristocrática refinada. Camila se deixou guiar, perdida na música suave e no olhar intenso e hipnotizante dele. Você está se saindo perfeitamente bem, ele murmurou próximo ao ouvido dela, enviando arrepios por sua espinha. É fácil dançar quando você confia no parceiro. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar 2 vezes. Omar sorriu de uma forma que derreteu qualquer resistência que ela ainda pudesse ter. Eles se moviam como se tivessem dançado juntos a vida inteira, em perfeita sincronia e harmonia. Camila, ele disse suavemente, sua voz carregada de emoção genuína. Você sabe o que está fazendo comigo? O mesmo que você está fazendo comigo. Ela respondeu honestamente, perdida nos olhos verdes dele.
Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas eles dois naquela pista de dança mágica. Eles estavam tão perdidos um no outro que não perceberam alguém se aproximando determinadamente da pista. Camila! Uma voz familiar e indesejada fez ela congelar instantaneamente no lugar como uma estátua. Era Ricardo, seu ex-namorado persistente, problemático e possessivo, que ela havia terminado há meses. "O que diabos você está fazendo aqui nesta festa?" Ele perguntou agressivamente, claramente alterado. Ele olhou Omar de cima a baixo com desprezo mal disfarçado e ciúme evidente. "Agora você se acha melhor só porque está com um milionário estrangeiro?" Ricardo estava visivelmente bêbado, seus olhos brilhando com álcool e ressentimento. Camila sentiu o mundo inteiro girar descontroladamente ao redor dela como um carrossel quebrado. "Ricardo, como você conseguiu entrar aqui? Esta é uma festa privada para convidados especiais." Ela gaguejou desesperadamente. Omar percebeu imediatamente a tensão crescente e colocou a mão protetora nas costas dela com gentileza. "Está tudo bem, Habibi?" Ele perguntou baixinho, usando um termo carinhoso em árabe que fez Ricardo franzir o rosto. "Habibi, sério, Camila? Você está mesmo tão desesperada assim por dinheiro fácil?" Ricardo explodiu com preconceito puro. O sangue de Omar ferveu, mas ele manteve a compostura, apertando suavemente o ombro de Camila para tranquilizá-la. "Ricardo, você está bêbado e falando besteira. Vá embora antes que eu chame a segurança." Camila disse firmemente. Mas Ricardo não tinha intenção alguma de sair facilmente daquela situação constrangedora. Ele puxou Camila à força para um canto isolado e escuro do terraço, longe dos outros convidados. "Sério, Camila? Vai cair no papo desse cara que posa de príncipe? Você não vê que é só interesse?" Suas palavras eram como facadas, envenenadas direto no coração dela, cruéis e calculadas para machucar. "Não é da sua conta, Ricardo. Nós terminamos há meses, e você sabe disso." Ela respondeu firmemente. "Claro que é da minha conta. Eu ainda te amo perdidamente, Camila." Ricardo gritou possessivamente. Ele tentou agarrá-la pelos braços com força excessiva, machucando sua pele delicada. "Esses caras ricos só querem se divertir e brincar com brasileiras inocentes como você. Depois te descartam como lixo quando se cansam. Você não entende isso." Suas palavras destilavam veneno puro e ressentimento acumulado por meses de rejeição. Ricardo estava claramente bêbado demais e fora de controle emocional. Do outro lado do terraço elegante, Omar observava a conversa tensa com crescente preocupação e algo mais escuro. A linguagem corporal de Ricardo era claramente possessiva, agressiva e ameaçadora. Camila parecia genuinamente desconfortável e assustada, tentando se afastar dele sem sucesso. Mas ela não estava gritando por ajuda ou se afastando dele. Omar sentiu algo que raramente experimentava crescer perigosamente no peito: ciúme primitivo e possessividade. "Talvez eu tenha interpretado errado todos os sinais." Ele murmurou para si mesmo, a dúvida crescendo. Talvez ela ainda tenha sentimentos genuínos por esse homem do passado. Omar pensou amargamente. A dúvida começou a corroer sua confiança recém-construída como ácido destruindo metal. Ver Camila sendo tocada por outro homem despertou instintos possessivos que ele nem sabia que possuía. Era uma sensação nova e perturbadora para alguém sempre no controle. "Se ela ainda o ama, então eu sou apenas uma distração temporária." Ele concluiu erroneamente. A insegurança, raramente experimentada, começou a tomar conta de seus pensamentos racionais. Você já viveu um mal-entendido que quase destruiu algo importante na sua vida? Quando Camila finalmente conseguiu se soltar e voltou cambaleando para a festa, Omar estava diferente. Frio como gelo ártico, distante como uma estrela morta no espaço infinito. "Tudo bem?" ela perguntou preocupada, notando imediatamente a mudança radical e chocante no comportamento dele. "Perfeitamente bem."
Ele respondeu secamente, mas seu tom estava cortante como uma lâmina afiada. Talvez devêssemos encerrar esta noite aqui mesmo, antes que se torne mais constrangedora. Camila ficou confusa e profundamente ferida pela frieza súbita e inexplicável dele. Omar, o que aconteceu de errado? Você estava diferente há poucos minutos. Nada que não devesse ter acontecido desde o início desta situação toda, ele disse cripticamente. Cada palavra foi calculada para machucar e criar distância entre eles. Vou pedir para meu motorista particular levá-la em casa imediatamente. Seu comportamento era de um estranho, não do homem que havia dançado com ela minutos antes. Eu não entendo o que está acontecendo, ela disse, sua voz quebrando de emoção. Entenda o seguinte, algumas situações são complicadas demais para se resolver. Omar respondeu friamente. É melhor encerrarmos nossa parceria profissional aqui, antes que as coisas fiquem mais complicadas. As palavras dele foram como uma bofetada gelada no rosto de Camila. Nossa parceria profissional? Ela repetiu, incrédula com a frieza dele. É exatamente isso que sempre foi, senhorita Rodrigues. Nada além de negócios e tradução. No carro a caminho de casa, Camila chorou silenciosamente no banco traseiro. Não conseguia entender a mudança súbita e cruel de Omar. Um minuto, eles estavam dançando como almas gêmeas. No próximo, ele a tratava como estranha. O que Ricardo disse para ele? Ela se perguntava desesperadamente. Ou talvez ele tenha percebido que eu não pertenço ao mundo dele. A dor no peito era física, como se alguém tivesse arrancado seu coração com as mãos. A semana seguinte foi um pesadelo emocional para Camila, pior que qualquer filme de terror. Omar cancelou todas as reuniões marcadas, sem qualquer explicação ou justificativa plausível. Quando ela tentava ligar desesperadamente, a secretária sempre dizia que ele estava ocupado ou viajando. No único encontro profissional que conseguiram ter, ele foi formal e glacial como o Ártico. Senhora Alzara, ela disse, tentando não chorar na frente dele. Eu fiz alguma coisa terrivelmente errada? Nada. Ele respondeu sem sequer olhá-la nos olhos, como se ela fosse invisível. Apenas estou reorganizando todas as minhas prioridades pessoais e profissionais para o futuro. Ele continuou mecanicamente. Suas palavras eram técnicas, vazias de qualquer emoção ou calor humano que ela conhecera. Era como se o homem carinhoso que cuidara quando estava doente nunca tivesse existido. Vamos encerrar nosso contrato de tradução. Minha equipe enviará o pagamento final. Mas eu pensei que tínhamos uma parceria de longo prazo. Camila disse, sua voz tremendo. Planos mudam, senhorita Rodrigues. Espero que encontre outros clientes rapidamente. Camila saiu do escritório dele destruída emocionalmente, segurando as lágrimas até chegar ao elevador. Seu mundo havia desmoronado em questão de dias, sem explicação alguma. Quando as portas se abriram no térreo, encontrou Ricardo esperando por ela com um sorriso venenoso. Eu avisei que isso ia acontecer, ele disse com falsa compaixão e satisfação mal disfarçada. Esses caras ricos são todos iguais, usam brasileiras como entretenimento e depois descartam. Camila olhou para ele com uma mistura de raiva e desprezo crescentes. O que exatamente você fez, Ricardo? Ela perguntou, seus olhos se estreitando perigosamente como os de uma felina. Só abri os olhos dele para a realidade da situação. Ricardo sorriu maliciosamente, claramente orgulhoso da própria artimanha suja. Mostrei para alguns conhecidos na festa prints de conversas antigas nossas, como se fossem atuais. Também disse que você sempre foi interesseira e que só estava com ele por dinheiro. O sangue de Camila fervilhou de raiva pura e ódio, uma fúria que ela nunca havia experimentado. Você mentiu deliberadamente. Você criou evidências falsas e sabotou tudo que era importante para mim. Você fez exatamente o que, seu miserável? Camila explodiu com uma fúria que nunca havia experimentado na vida. Por que você faria uma coisa tão cruel, mentirosa e calculadamente destrutiva? Porque eu te amo de verdade e sinceramente,
Ricardo gritou de volta, revelando sua natureza possessiva e tóxica. E não vou deixar um estrangeiro qualquer brincar com os seus sentimentos puros. Camila sentiu uma raiva que queimava como fogo líquido correndo pelas veias. Você destruiu tudo que era precioso e importante para mim. Ela empurrou Ricardo com toda a força física que conseguiu reunir naquele momento de fúria. Nunca mais se atreva a chegar perto de mim na vida. Você é um perturbado. Eu te amo, ele gritou desesperadamente enquanto ela se afastava. Isso não é amor, Ricardo. Isso é obsessão doentia e controle tóxico. Mas ela sabia que o estrago emocional já estava feito e era irreversível. Omar havia acreditado nas mentiras venenosas sem sequer lhe dar uma chance de se explicar. Naquela noite interminável, Camila chorou até não ter mais lágrimas para derramar. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos de tanto sofrimento acumulado. Omar havia acreditado cegamente nas mentiras de Ricardo sem questionamento. Pior ainda, ele nem havia dado a ela a oportunidade básica de se explicar ou defender. Se é assim que ele realmente pensa de mim, ela murmurou para o travesseiro encharcado. Então eu nunca signifiquei nada real para ele, apenas uma aventura exótica. Mas no fundo do coração partido e sangrando, ela sabia que havia perdido algo precioso e único. Algo que talvez nunca mais encontrasse em toda a sua vida restante. O amor verdadeiro que estava florescendo havia sido envenenado pela mentira cruel. Como alguém pode ser tão cruel? Ela soluçou no travesseiro. Ricardo destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida. E Omar, o homem que ela estava aprendendo a amar, havia escolhido acreditar nas mentiras. 2 semanas de sofrimento intenso depois, Camila viu nos jornais que Omar inauguraria seu primeiro hotel de luxo no Brasil. O evento seria no próprio hotel recém-construído, com centenas de convidados importantes e cobertura da mídia internacional. Ela não havia sido convidada, obviamente, após o rompimento abrupto e doloroso do contrato. Estava em casa, assistindo melancólica à cobertura na televisão, quando seu telefone tocou insistentemente. Camila era a voz desesperada da assessora pessoal de Omar, claramente em pânico. Precisamos urgentemente de uma tradutora árabe-português para a cerimônia de inauguração de hoje. A tradutora que contratamos ficou doente de última hora com intoxicação alimentar. A assessora continuou apressadamente. Você é literalmente a única em São Paulo inteira que fala árabe fluente no nível que precisamos. A ironia cruel da situação era quase cômica, se não fosse tão dolorosa para o coração. Não sei se é uma boa ideia para ninguém envolvido, Camila disse honestamente, sua voz trêmula. Por favor. A assessora implorou com desespero real e palpável. É um evento internacional com investidores do mundo todo. Sem tradutora simultânea competente, será um desastre diplomático e financeiro para todos. Depois de muito pensar e lutar internamente consigo mesma, Camila aceitou relutantemente o trabalho. Mas só estritamente profissional. Ela deixou claro para não haver mal-entendidos. Nada além de trabalho técnico de tradução, sem qualquer interação pessoal. Ela não fazia a menor ideia do que a esperava naquele hotel naquela noite fatídica. Vestiria sua melhor roupa profissional, faria seu trabalho com excelência e sairia imediatamente. Será apenas mais um trabalho. Ela tentou convencer a si mesma, mas seu coração batia descompassado. No hotel recém-inaugurado e luxuoso, Camila ficou estrategicamente escondida nos bastidores técnicos. Traduzia discretamente para os jornalistas internacionais, mantendo-se invisível ao público. Omar discursava no palco principal, mais lindo, imponente e carismático que nunca havia visto. Ele falava eloquentemente sobre sonhos realizados, sobre construir pontes entre culturas diferentes. Suas palavras eram poeticamente tocantes, cheias de paixão genuína e visão de futuro. Camila sentiu lágrimas involuntárias nos olhos ao ouvi-lo falar com tanta emoção. Ele realmente é um homem especial e visionário. Ela sussurrou para si mesma.
A dor no peito crescia a cada palavra linda que ele pronunciava. Se ao menos ele tivesse confiado em mim, tanto quanto eu confiava nele. Omar falava sobre parcerias, confiança, sobre dar chances às pessoas se provarem. A ironia das palavras cortava como uma faca no coração de Camila. Hipócrita, ela pensou amargamente. Fala de confiança, mas não pratica. Mas então, Omar fez algo que ninguém na plateia esperava acontecer naquela noite. Ele parou no meio do discurso oficial, olhou ao redor do salão lotado. Antes de encerrar este discurso, Omar disse, interrompendo o roteiro preparado pela assessoria. Seus olhos procuravam alguém específico na multidão de rostos elegantes. Quero falar sobre alguém muito especial, que me ensinou o verdadeiro significado da hospitalidade brasileira. Camila congelou atrás dos equipamentos técnicos, seu sangue parando nas veias. Uma pessoa corajosa que entrou na minha vida da forma mais inesperada e transformadora possível. Ele começou a falar lentamente em português, cada palavra cuidadosa e perfeitamente pronunciada. E que me mostrou que o amor verdadeiro não conhece fronteiras geográficas, culturais, sociais ou econômicas. A multidão inteira murmurou surpresa pelo idioma inesperado e pela revelação pessoal. Camila sentiu suas pernas ficarem fracas, apoiando-se no equipamento de som. Será que ele está falando de mim? Ela pensou, sem acreditar no que ouvia. Camila Rodrigues. Omar continuou, sua voz ecoando clara e emocionada pelo salão inteiro. Sei que você está aqui em algum lugar, trabalhando profissionalmente nos bastidores. Mesmo depois de eu ter sido um idiota, injusto e covarde com você. A multidão inteira se virou procurando, murmúrios de curiosidade ecoando pelo ambiente. Eu acreditei em mentiras cruéis, sem te dar a chance de se explicar. Deixei o medo, o orgulho e a insegurança falarem mais alto que meu coração apaixonado. Camila emergiu lentamente das sombras, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto como cachoeiras. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia andar direito. Centenas de olhos se voltaram para ela, mas ela só conseguia ver Omar. Você pode encontrar em seu coração generoso um lugar para me perdoar? Omar perguntou em árabe clássico perfeito, sua voz quebrando de emoção genuína. Eu fui um tolo que quase perdeu o maior tesouro da minha vida. Camila subiu no palco com pernas trêmulas, o coração batendo como tambor de guerra. As luzes do palco a cegavam, mas ela se focou apenas no rosto dele. Você aprendeu português fluente? Ela perguntou em árabe, sua voz amplificada pelo microfone. Aprendi cada palavra, cada conjugação, pensando exclusivamente em você, ele respondeu na mesma língua. E você aperfeiçoou seu árabe clássico, ele observou, sorrindo através das próprias lágrimas. Estudei cada regra gramatical sonhando com este momento de reconciliação, ela admitiu publicamente. A plateia de centenas de pessoas explodiu em aplausos emocionados e gritos de aprovação. Muitos convidados tinham lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade do momento. Omar, ela disse claramente no microfone, sua voz ecoando por todo o salão. Eu nunca reatei com Ricardo. Eu terminei com ele definitivamente há meses. Meus olhos, meu coração e minha alma só têm espaço para você. Ricardo mentiu porque não consegue aceitar que eu não o amo mais. Eu sei disso agora. Omar disse, aproximando-se dela no palco. Descobri a verdade 2 dias depois da festa, mas o orgulho me impediu de procurá-la. Tinha medo de que você nunca pudesse me perdoar por ter duvidado. Tinha medo de que eu tivesse destruído para sempre a confiança entre nós. Ele estendeu as mãos trêmulas para ela, vulnerável diante de centenas de pessoas. Habibti, você me daria uma segunda chance de provar meu amor? Camila pegou as mãos dele, sentindo a eletricidade familiar percorrer seu corpo. Uma segunda chance? Ela sorriu através das lágrimas. Omar, eu te daria infinitas chances porque é assim que funciona o amor verdadeiro. Mesmo quando erramos,
mesmo quando duvidamos, mesmo quando somos tolos. E então, na frente de centenas de pessoas, câmeras de TV e flashes de fotógrafos, ele a beijou como se ela fosse o ar que ele respirava para sobreviver. O beijo foi longo, apaixonado, cheio de promessas e pedidos de desculpa. A plateia explodiu em aplausos ainda mais intensos, assobios e gritos de alegria. Muitas pessoas choravam abertamente, tocadas pela sinceridade do amor. Quando se separaram, Omar pegou o microfone novamente. Senhoras e senhores, apresento-lhes a mulher que transformou minha vida. A pessoa que me ensinou que o amor supera qualquer barreira. Você já teve uma segunda chance que mudou tudo na sua vida? A plateia continuou aplaudindo por 5 minutos inteiros, tocada pela sinceridade do momento. Camila estava vermelha de emoção e constrangimento, mas radiante de felicidade. Você acabou de me reconquistar na frente de 500 pessoas? Ela sussurrou. Na verdade, foram 600 pessoas. Mas quem está contando? Ele riu. E agora? Omar perguntou, de repente nervoso como um adolescente. Agora reconstruímos nossa confiança, devagar e com verdade. Ela disse no microfone. Nos bastidores, Ricardo assistia a tudo pela televisão do bar do hotel. Havia conseguido entrar como garçom terceirizado, ainda obcecado por Camila. Seu rosto estava contorcido de raiva e inveja ao ver a felicidade dela. Isso não acabou. Ele murmurou para si mesmo, bebendo mais uma dose. Se eu não posso tê-la, ninguém pode ter. Mas 2 seguranças já se aproximavam dele, alertados por funcionários sobre sua presença. 3 meses depois da declaração pública, Camila tinha seu próprio escritório de tradução empresarial, instalado no prédio principal do grupo Al-Zahra, com vista para a cidade. Omar havia se tornado fluente em português brasileiro. Ela dominava árabe clássico e moderno. Eles viajavam pelo mundo juntos, uma parceria perfeita de amor e trabalho. Quem diria que entrar no carro errado naquele dia chuvoso mudaria tudo? Camila disse. Folheava carinhosamente o dicionário árabe-português ilustrado que Omar lhe dera de presente. Não foi o carro errado, Omar respondeu, puxando-a para um abraço apertado e seguro. Foi exatamente o carro certo, na hora certa, com a pessoa certa esperando por mim. Às vezes o destino precisa de uma pequena ajuda da chuva paulistana, ele continuou filosoficamente, e de um celular descarregado na hora exata. Camila riu, aninhando-se no peito dele, e de uma tradutora corajosa que não tem medo de ser autêntica. E de um sheik que consegue ver além das aparências e diferenças culturais. 1 ano depois, eles inauguraram juntos o Centro Cultural Camila na Liberdade. Um espaço onde as culturas árabe e brasileira se encontram e se celebram mutuamente. No evento de inauguração, Camila discursou em árabe fluente, Omar em português perfeito. Este centro representa nossa jornada, ela disse emocionada. 2 mundos que se encontraram por acaso e escolheram se amar. A plateia aplaudiu. Muitos casais interculturais presentes se identificando com a história. 2 anos se passaram desde aquele dia chuvoso que mudou tudo. Camila agora dirigia a divisão internacional do grupo Al-Zahra no Brasil. Seu centro de tradução havia se tornado referência em comunicação intercultural. Omar havia se tornado um brasileiro honorário, torcedor do Corinthians e fã de feijoada. Ela mantinha suas tradições, ele abraçara a cultura brasileira. Juntos, criaram um negócio que era a perfeita fusão de 2 mundos. Em uma manhã chuvosa, exatamente igual àquela de 2 anos atrás, Camila dirigia pela Paulista. Desta vez, ela dirigia seu próprio BMW, presente de Omar no primeiro ano de relacionamento. No semáforo, ela viu um casal jovem correndo na chuva. A moça entrou apressada no carro de um homem elegante, claramente confundindo-o com outra pessoa. Alguns erros são destino se disfarçando. Ela murmurou sorrindo. Será que vai dar certo para eles também?
Naquela noite, durante o jantar, Omar fez um anúncio especial. Camila, lembra do terreno que visitamos na Liberdade no nosso primeiro encontro de trabalho? Claro, onde você passou mal com o pastel. Ela riu da lembrança. Estou pensando em expandir o centro cultural. Criar uma escola de idiomas que ensine não só línguas, mas culturas. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas de orgulho e amor. E sabe qual seria o lema da escola? Omar continuou, pegando sua mão. Onde diferenças se tornam pontes, em homenagem ao que construímos juntos. Omar, ela suspirou, emocionada demais para falar. Você sempre tem ideias que tocam meu coração, ela disse. É assim que se mantém o amor vivo. Omar sorriu. Com projetos que fazem sentido para nós dois. Meses depois, quando a escola foi inaugurada, eles receberam centenas de alunos. Casais interculturais, imigrantes, pessoas curiosas sobre outras culturas. Vocês são inspiração para muitos, disse uma aluna no primeiro dia. Provam que o amor pode superar qualquer diferença. Camila e Omar trocaram olhares cúmplices. O amor supera, mas exige trabalho diário, Camila respondeu sabiamente. Anos mais tarde, quando contavam a história para outros casais, sempre terminavam da mesma forma. Aprendemos que não existem enganos na vida, apenas caminhos que ainda não entendemos. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer, mesmo nos momentos mais improváveis. Às vezes você precisa entrar no carro errado para encontrar a pessoa certa. E sempre acrescentavam, mas o mais importante é escolher todos os dias permanecer. Porque as melhores histórias de amor não terminam no felizes para sempre. Elas recomeçam a cada amanhecer. E você, já viveu um encontro inesperado que mudou sua vida para sempre? O que você achou dessa história emocionante de amor entre Camila e Omar? Um engano pode realmente ser o início de algo maravilhoso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, eu leio todos com carinho. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria essa história? Se essa história conseguiu tocar seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão fazer você acreditar no poder do amor verdadeiro.